Olá pessoal, tudo bom? Você comprou uma máquina eletrônica e não sabe fazer ela trabalhar, não sabe para que servem os botões. Vamos curtir esse vídeo aqui e vamos ver como é que funciona. Não importa se o painel dela é aqui no pescoço da máquina, se o painel dela seria na parte do motor, onde vai o volante, ou se o painel dela é superior como esta máquina. Pode haver algumas mudanças, né, dos botões, só que as funcionalidades são praticamente a mesma. Vamos começar. Vocês estão vendo que tem um botão AB? Esse botão AB seria do retrocesso inicial. Então, se eu apertar uma vez, vai retrocesso. Se apertar novamente, ele dobra o retrocesso. É para isso que serve o AB. Ah, eu quero pegar e modificar a quantidade de pontos que a minha máquina vai dar no retrocesso. Então, esses botões aqui, mais e menos, eu modifico o retrocesso, ó. AB, colocar 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. É assim que modifica. CD eu já vou falar já. Somente uma dica: existem máquinas eletrônicas que ela possui setas assim, mais, menos, esquerda, direita. Como é que funciona? Se eu tenho 3 números aqui ou 4 números aqui, eu vou selecionar os números com mais e menos e vou aumentar e diminuir aqui no mais e menos. Então, o primeiro número, eu quero 5, coloco 5 ou diminuo. Quero passar para o segundo número, que está no 3, coloco para o lado, ele vem e vai piscar o segundo número. Aumento ou diminuo. Quero passar para o terceiro número, coloco para o lado, modifico, aumento e diminuo. Eu quero voltar um número para o outro lado, vai voltar, aumento ou diminuo. Como podemos ver, além desse retrocesso inicial, temos um retrocesso final também, que seria o D e C, tá vendo? Aqui no painel. Mesma coisa que eu posso fazer para modificar: mais, menos, mais, menos. Lembrando que depois da modificação, S para salvar, ok? Voltando aqui, nós temos a tesoura, que seria para cortar a linha. No final da nossa costura, ela vai cortar a linha. Existem botões no painel que tem esse significado aqui, seria para costura livre. A pessoa fica a cargo dos comandos da máquina. Esse botão aqui em W é o travetinho. O A para ir, o B para voltar e o D é a repetição do travetinho. Lembrando que nem todas as máquinas fazem o travetinho, mesmo que for eletrônica, ok? Então, se a sua máquina não tiver o W, pode ser que ela não faça o travetinho, ou ela deve estar com outro tipo de desenho no botão. Voltando aqui, deixa eu tirar aqui o retrocesso. Eu tenho um botão duplo, calcador, cima e embaixo, ou seja, na hora quando eu terminar a costura ele vai parar em cima, na hora quando eu terminar a costura ele vai parar embaixo. Eu tenho calcador cima, embaixo e corte de linha. Ela vai parar o calcador em cima ou embaixo e cortar a linha. Ou, se eu apertar os dois e deixar ativo, ele vai pegar e vai levantar o calcador quando você estiver na costura, para você poder girar a sua peça, para você fazer a costura. Pare conta, eu estou fazendo a costura na horizontal, deixo os dois ativos, parei, ele vai levantar, eu giro a peça para fazer a costura na vertical. Voltando aqui, esse botão aqui é tido como um limpa-fio, né? Na realidade, ele tira aquele excesso de fio que fica no final da costura, deixando a costura limpa na hora quando você for retirar ele da máquina, né? Terminou de costurar e ele estiver ativo, eu tiro ela da máquina. Mais um botão duplo. Esse botão aqui em cima, ó, tá vendo aqui, ó? É o posicionador de agulha. Se eu vou na máquina, costurei, ele tá pressionado para baixo, costura,
ele vai parar a agulha embaixo quando eu terminar de costurar. Se eu pressionar ele para cima e for pisar na máquina, ele para a agulha em cima. Esse é o posicionador de agulha. O botão S é para salvar toda a modificação que eu fizer no meu painel. Fiz uma modificação, S salva. Botão P, parâmetro. Escolha o parâmetro da máquina. Algumas máquinas são programadas para fazer o parâmetro à escolha. Outras, o parâmetro é desativado, então eu pego e faço toda a seleção pelo painel. Esse botão aqui que tem em alguns painéis é ponto por ponto. Eu selecionando ele, ele vai fazer ponto por ponto da minha costura no final ou no início. Alguns painéis possuem esse botão aqui, que seria a lâmpada. Ela acende a lâmpada se ela estiver programada para quando eu for fazer a minha costura. Acende ou apaga. Voltando nesse botão aqui, esse botão aqui, onde tem essa curvinha, se eu apertar e segurar, ele vai aparecer no meu painel, é a costura suave. Quando eu vou começar uma costura, ela começa lenta e depois ela volta à velocidade normal. Alguns adentos é que as máquinas a qual possuem um parâmetro, quando você apertar e aparece P e uma numeração, vamos ver o que significa. P-01 significa a velocidade da máquina. Eu posso subir e diminuir a velocidade que ela fica travada na velocidade dela. Ou seja, se minha máquina é de 5.000 RPM e eu pego e programo ela para 2.500, então ela vai no máximo 2.500. Lembrando que mudei o parâmetro, salva. P4 é a velocidade do retrocesso da máquina. O recomendável é 1400 para não ter que danificar a agulha, tá bom? P5 é a velocidade de retrocesso final, que também o recomendável é 1400. No P4 é o retrocesso inicial, o P5 o retrocesso final. O P6 é a velocidade do travete, né? Tem máquinas que fazem o famoso travete para você, tipo assim, vou grudar uma etiqueta. Então a velocidade recomendável é 1800. Os travetes costumam ter esse botão E aqui, ó, que tem que estar ativo para poder pegar e fazer a parte de travete da máquina para grudar a etiqueta. Como podem estar vendo, a velocidade também do pedal, ó, eu piso devagar, a máquina vai devagar. Se eu acelerar, a máquina vai acelerar. Aqui é o retrocesso da máquina. Se eu baixar e segurar, ela vai voltar a minha máquina. Solto, ela vai. Seguro, ela volta. Se eu apertar esse botão aqui, ó, e segurar, é como se fosse um retrocesso. Algumas máquinas têm essa almofada, que é a joelheira. Se eu apertar ela e segurar, ela também levanta meu calcador. Tem pessoas que não estão acostumadas com ela eletronicamente, então eles podem utilizar a joelheira que funciona normalmente. A outra forma de fazer o calcador subir é eu apertar o calcanhar. Apertei um pouco, o calcador sobe. Soltei, baixa. Apertei, sobe. Se eu apertar mais ainda, ele corta a linha. E eu posso puxar a minha peça normalmente. E finalizo a minha costura. Vamos mostrar como é que se coloca a linha. Primeiro cone, linha vermelha eu estou colocando, subo, passo por esse dispositivo aqui. Tem pessoas que passam por esse orifício aqui, mas também pode passar por aqui, mas aí vai da pessoa. Desce a linha direto. Aqui faz um N ao contrário, entra aqui, sai do outro lado, passa por cima, entra aqui e desce. Passa pelo começo aqui do tensor, dá a volta, outro N ao contrário, sai do tensor,
vai dar a volta assim. Não é assim, é assim na linha, no tensor. Para prender e soltar a linha, desço a linha, passa aqui no dispositivo. Tem máquinas que não tem esse suporte. Ela tem como se fosse uma vareta com 3 furos. É a mesma coisa, passa pela vareta, mas importa que ela faça esse caminho. Desce. Aqui no tensor, eu vou dar a volta nele. Deixa eu puxar aqui a linha, pra vocês verem. Vou parar a máquina em cima. Voltei aqui no tensor. Linha, dou a volta aqui, passo por esse aramezinho aqui, dou a volta aqui no metal, entro com a linha aqui dentro, subo, passo no orifício novamente, descendo pelo outro lado, desço, passo aqui para a linha no metal, só tem uma sequência só, desço, passo nesse metal aqui, desço novamente, aqui debaixo da perto da barra da agulha tem outro metal aqui onde eu vou passar a linha. Desse metal aqui que eu vou passar a linha, eu tenho, é que eu aparei a agulha embaixo, eu vou levantar a agulha aqui, ó. Vocês estão vendo que tem perto da agulha um furo, eu vou passar a linha por esse furo. A linha vai sair aqui, ó. Tá vendo? Quando eu puxar a agulha, eu tenho o furo da minha agulha. E eu vou passar ela daquele lado. Não posso passar a linha de lá para cá. Sim, daqui para lá. Ok? Para carregar a bobina, eu não posso ter a linha na agulha e nem na lançadeira que fica aqui embaixo. Caixa de bobina. Somente a linha que vai aqui. Então eu vou ter o rolo de cone aqui, mesma coisa, vou passar, vou subir ele, vou passar pelo orifício, desço ele direto para cá. Aqui eu vou entrar com ele desse lado aqui, ó. Ele vai dar essa volta aqui e vou sair para cá. Vou dar uma volta na bobina e prender. Eu vou pisar no pedal, ela vai girar o volante e aqui junto. Conforme ela você vai pisando, ela vai enchendo a bobina. Quando ela terminar de encher a bobina, automaticamente isso vai soltar. Você para a máquina, tira a sua bobina e pode utilizar a sua caixa de bobina que está aqui embaixo normalmente. Bom, esse daqui foi um vídeo. Essa parte da bobina e a parte da como colocar o fio é feita em qualquer máquina de costura. A parte de painel é utilizado nas máquinas eletrônicas. Caso você tenha uma máquina que seja só com Direct Drive, que vem 4 botões ou 6 botões, os painéis, os botões, tem algumas funções a qual você pode utilizar esse vídeo aqui que tem a parte de eletrônica, mas na sua máquina Direct Drive também. Obrigado a todos e até a próxima.